Estamos constantemente tomando decisões sobre o que nós vamos fazer. E eu acho que a única atitude aceitável que um crente em Jesus Cristo pode ter é a mesma que o salmista Davi tinha, sabe? Eu não vou temer. E hoje eu quero que você guarde isso dentro de você. Eu não vou temer. Seja bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Eu espero que você realmente se divirta hoje. Eu vou falar com você hoje sobre o medo. Todos experimentamos o medo em nossas vidas. O medo traz tormento. E Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e amor e uma mente sã. E eu não sei com que você pode estar lidando agora, mas posso dizer com segurança que a maioria das pessoas nos assistindo hoje estão lutando com algum tipo de medo. E sabe, o salmista Davi disse: eu não vou temer o que o homem pode fazer comigo. E eu não acho que Davi estava dizendo: eu não vou sentir medo, sabe? Eu acho que ele estava fazendo uma declaração: eu não vou temer. Eu acho que esta é uma decisão que todos precisamos tomar, talvez, muitas vezes em nossas vidas. Só existe uma maneira de conquistar e superar o medo, e é com a fé. Quando o medo bater em sua porta, mande a fé para abri-la. O medo e a fé são duas coisas realmente opostas. Nós recebemos todas as coisas de Deus pela fé e recebemos tudo o que o inimigo quer para nós pelo medo. Então, realmente devemos aprender a escolher viver pela fé. Em Romanos 14, 23, há uma escritura que é surpreendente para mim. Toda vez que eu olho para ela, eu tenho que dizer: uau! E termina dizendo: o que quer que não vem da fé é pecado. Agora imagine isso. Deus quer que nós vivamos de fé, em fé, em fé, em fé, em fé. Não de fé ao medo e à dúvida, à incredulidade, ao pavor e depois colocamos um pouco de fé. Ele quer que consistentemente vivamos pela fé. Isto significa simplesmente pôr a nossa confiança em Deus, acreditando que Ele te ama, que Ele enviou Jesus para morrer por você, que Ele tem um bom plano para a sua vida e que Ele prometeu nunca te deixar nem te abandonar. Há muitos lugares na palavra de Deus onde a Bíblia diz: não temas. A única razão que elas nos dão para não temer é porque eu estou contigo. Deus diz: não temas, porque eu estou contigo. E eu quero que você tome posse disso agora e apenas entenda o fato de que Deus está com você. Jesus disse: eu nunca vou te deixar, nem te abandonar. E sabe, na maioria das vezes, as coisas que nós tememos, o medo que nós experimentamos é realmente pior e mais atormentador do que se aquilo realmente tivesse acontecendo. Mas o medo, M-E-D-O, às vezes significa se defender de provas falsas que parecem reais. O inimigo pode nos fazer temer coisas que nunca acontecerão em nossas vidas, sabe? E nos causar tormentos por muito tempo. E assim sempre vamos experimentar o sentimento de medo, mas podemos aprender a fazer com medo. Eu ouvi uma história há muitos anos que realmente me ajudou a respeito do medo, sabe? Eu já pregava sobre o medo, mas eu sempre senti que estava esquecendo de algo, não sabia exatamente o que era e... Então eu ouvi uma história sobre uma mulher que deixou o medo, sabe, governar a sua vida inteira. E eu não sei onde você está, na área do medo, ou que nível de medo você tem, ou talvez você não tenha nenhum medo, mas talvez você tenha tantos medos que não conseguiria sequer escrever todos num pedaço de papel. Mas esta pobre mulher, ela tinha medo de dirigir à noite, ela tinha medo de altura, ela tinha medo do escuro, ela tinha medo de tantas coisas. E ela era cristã, ela era uma crente, e uma das suas amigas cristãs foi visitá-la e ela estava fazendo o que sempre fazia, estava reclamando sobre tudo que havia sido roubado dela por causa do medo. E ela estava falando sobre uma coisa em particular que ela queria fazer, mas estava com medo de fazer e sabe quão mal ela se sentia porque aquilo havia sido roubado dela. E a amiga dela olhou para ela e simplesmente disse: por que você não faz isso mesmo com medo? Bem, porque Deus estava tentando me ensinar algo, sabe? Eu entendi na mesma hora.
Mas eu quero tentar esclarecer isso para você hoje. Quando Deus diz não temas, Ele não está dizendo para você não sentir medo. Eu acho que isso é uma espécie de aviso de que você vai sentir medo. Eu não sei dizer se isto é 100% preciso ou não, mas eu ouvi dizer que há 365 diferentes escrituras ou referências sobre o medo na Bíblia, então seria uma para cada dia do ano. Eu acho que o medo é a principal coisa que Satanás usa para tentar controlar as pessoas. O medo te impede de seguir em frente. Quantas e quantas coisas você acha que o inimigo roubou de você ou te impediu de fazer só por causa do medo? E então, nós precisamos entender que nós não precisamos nos curvar ao medo só porque nós sentimos medo. Fazer com medo, o que significa isso? Você pode tremer, pode se sentir nervoso, você pode suar, pode sentir como se fosse desmaiar e cair, mas ainda não significa que você não pode fazer algo enquanto se sente assim. Coragem, na verdade, é seguir em frente mesmo na presença do medo. Coragem não é nunca não sentir medo. Coragem é sentir o medo e fazer o que você acredita que Deus quer que você faça, mesmo assim. Tive muitos casos na minha vida onde precisei fazer isso. Na verdade, eu não estaria no ministério hoje se eu não estivesse disposta a sair e fazer, mesmo com medo. E então, eu quero falar com você sobre a fé. E também um pouco sobre o medo. E eu espero e oro para que a palavra penetre profundamente em seu coração e que você realmente encontre alguma ajuda nesta área do medo. E eu acredito que, seja qual for a palavra pregada, que há poder nela para libertar pessoas nesta área também. Então, eu estou crendo hoje que, enquanto você ouvir a palavra, há um poder disponível para te libertar, se você estender a mão e recebê-la. Hebreus 11:6. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Pois todo aquele que se achega a Ele deve crer que Ele existe e que Ele é o recompensador daqueles que diligentemente o buscam. Então, Deus quer que nós acreditemos. Primeiramente, acreditemos que Ele é, que Ele existe, e Ele quer que acreditemos que Ele é bom. Creia que Deus existe e acredite que Ele é bom. Esse é o começo. E tantas vezes nos perguntamos o que Deus quer de mim. Eu acho que há um pequeno demônio que é enviado para se assentar em nossos ombros, sabe? Todos os dias e sussurrar em nosso ouvido o dia todo. O que você vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? Parece que todo mundo quer saber o que vamos fazer e alguns dos discípulos foram até Jesus e perguntaram, isso está registrado em João 6, 28, 27, 28 e 29. O que devemos fazer para agradar a Deus? O que devemos fazer para fazer as obras que Deus quer que façamos? E então a resposta veio, esta é a obra que Deus requer de vocês, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Consegue imaginar isso? O que Deus quer que eu faça? Ele quer que eu creia. Bem, sim, eu sei disso, mas o que Ele quer que eu faça? Sim, há coisas que Deus nos dá para fazer, sabe? Mas a fé sempre terá que vir primeiro. Primeiro você tem fé. E essa fé permite que você tome medidas ousadas para fazer aquilo que você acredita que Deus te pediu para fazer. Eu sempre me surpreendo quando penso em quando Josué estava guiando os filhos de Israel para a terra prometida, ele teve que atravessar o Jordão e era muito profundo para eles atravessarem. E Deus disse a ele para seguir em frente. Bem, você tem todo o Rio Jordão na sua frente, mas o que acho muito interessante é que a água não se abriu até que ele colocasse os pés nela. Você já ouviu alguém dizendo, eu coloquei o meu pé nisso agora? E o que elas querem dizer com isso é, ok, eu comecei algo, agora, se Deus não me ajudar, certamente eu vou falhar. E Deus quer que façamos isso, Ele quer que tomemos medidas de fé com base no que nós acreditamos que Ele falou conosco, sabe? Quer sintamos que Ele falou ou não. E muitas vezes nós sentimos que Deus não aparece até aquele segundo quando nós damos aquele passo, mas muitas pessoas nunca estão dispostas a dar esse passo. Elas querem sentir algo, elas querem sentir coragem, elas não querem ter medo enquanto
fazem aquilo, mas não é dessa maneira que Deus trabalha. Eu posso dizer que toda vez que eu subo em um púlpito, eu não sei exatamente o que Deus vai fazer até que eu abra minha boca e veja o que sai dela. Agora, eu já tive muitas experiências com Deus, e então eu sei que Ele não vai me decepcionar, mas sabe, muitas vezes, não importa o quanto eu estude ou que tipo de plano eu faça, tudo é tão diferente do que eu pensei que seria. O que devemos fazer para fazer as obras de Deus? Isso é o que Deus requer de você, que você acredite. Sabe, quando a família de Lázaro estava esperando Jesus chegar, eles haviam chamado Jesus quando Lázaro ainda estava vivo e apenas doente. Mas a palavra de Deus diz que ele esperou de propósito até Lázaro morrer. Na verdade, quando ele chegou lá, Lázaro já estava morto há 4 dias e a Bíblia diz que ele amava Lázaro. Em nossa mente natural, podemos pensar, bem, que tipo de amor é esse? Sabe, você não veio me ajudar quando precisei, então, quando ele apareceu... Claro que Marta disse, se você estivesse aqui, Jesus, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse a ela, eu não disse a você, crê somente e você verá a glória de Deus? A glória de Deus é a manifestação da sua excelência. Jesus, claro, não foi ameaçado pelo fato de que Lázaro estava morto, porque ele sabia que ele tinha o poder de ressurreição para ressuscitá-lo dos mortos, mas gosto do fato de que ele disse a ela, ele disse, eu não te disse crê somente, isso é o que a versão amplificada diz, se você simplesmente crer. Sabe, acho que muitas vezes isso é tudo o que precisamos fazer, precisamos somente crer, continuar acreditando que Deus vai fazer alguma coisa. Sabe, ele nem sempre faz exatamente o que queremos que ele faça, mas ele sempre faz algo. E ele sempre faz a coisa certa para as nossas vidas. Pode não ser o que pensávamos que ele deveria fazer, mas podemos aprender a confiar nele mais do que confiamos em nós mesmos. Eu estava pensando nesta manhã como, às vezes, quando nós nos cumprimentamos, quando nós nos cumprimentamos, às vezes, alguém diz, como você está indo? E eu pensei, esta é uma maneira boba de cumprimentar alguém, sabe? Precisamos preocupar mais com a pessoa do que com o que ela faz. Mas nós ficamos tão focados no fazer. Achamos que é assim que conseguimos a aprovação de Deus fazendo, e que é assim que conseguimos a aprovação das pessoas fazendo. E sim, Deus quer que nós façamos as coisas, mas primeiro Ele quer que tenhamos fé. E então teremos a fé para fazer as coisas que nós fazemos. E usando essa fé, elas serão muito mais fáceis para nós do que se tentássemos fazê-las sem a fé. E você pode dizer, bem, espere um minuto, Joyce, eu não tenho fé para isso. Eu não tenho nenhuma fé. E quer saber, isso é absolutamente falso. Porque a Bíblia diz, em Romanos 12:3, que Deus, Ele deu a todos os homens uma medida de fé. E o que isso significa? Significa que todo mundo tem fé suficiente para fazer o que Deus lhes designar para fazer. Pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês para não pensar de si mesmos mais do que deveriam pensar, mas pensem com julgamento sóbrio, cada um de acordo com aquela medida de fé que Deus atribuiu a ele. Sabe, nós olhamos para algumas pessoas e vemos as coisas que estão acontecendo em suas vidas, e sabe, talvez eu veja um casal e houve um acidente de carro, eles perderam 3 filhos de uma vez, e eu penso, eu não sei como você faz isso, eu não sei como você vai se recuperar disso. Bem, veja, eu não tenho a graça para fazer o que eles fizeram, então, naturalmente, eu não consigo entender. Ou eu vejo uma mulher que está vivendo com o marido alcoólatra e tentando permanecer firme, orando por ele, porque ela crê que Deus quer que ela faça isso, e eu penso, não sei se conseguiria fazer isso. Mas veja, seja o que for que Deus quer que façamos, Ele dá a nós a fé e a graça para conseguir fazer aquilo. As pessoas me dizem o tempo todo, como você faz tudo isso que você faz? Bem, é porque eu tenho a graça de Deus em mim, Ele colocou a fé em mim para fazer. Eu olho para trás e eu penso, como eu fiz isso? Eu não tive formação para fazer isso, não tive ninguém para me ajudar, eu não tinha nenhum dinheiro, mas eu ainda me lembro de uma das primeiras grandes
oportunidades e eu vinha fazendo pequenos estudos bíblicos e outras coisas, mas estava crendo em Deus para conseguir fazer coisas maiores. E fui convidada para uma conferência no último segundo porque um dos palestrantes havia cancelado, que não é tão empolgante. É empolgante ser convidada, mas não é empolgante pensar que você é a segunda opção, que você é aquela pessoa para se chamar em caso de emergência. E então, muitas pessoas que estavam naquela conferência eram conhecidas, pessoas de grandes nomes, e todas elas tinham títulos extravagantes, doutor e reverendo, profeta e profetisa, e lá estava a Joyce. Bem, havia 900 pessoas naquela conferência e pareciam 9 milhões para mim. Eu era apenas uma palestrante de workshop, eu não era uma das palestrantes principais, e assim eles pediram, na noite de abertura, para todos os palestrantes de workshop subir e apenas dar uma sinopse de cerca de 1 minuto sobre o que iriam falar no dia seguinte. Eu estava com tanto medo, tão assustada, tremendo e suando. A boca estava seca. Eu estava tão assustada que quando eu abri a boca para tentar dizer algo, só saiu um grunhido, sabe? E sabe, eu sou muito ousada, então, para eu dizer que a minha voz... Eu estava tão assustada que a voz não estava funcionando. Eu estava muito assustada. Bem, sabe, eu ainda olho para trás. Naquela noite, eu tinha uma decisão a tomar. Eu poderia correr para fora do palco em constrangimento, arrumar minhas coisas e voltar para a frente onde eu moro, que é o que o diabo queria que eu fizesse, ou eu poderia tentar mais uma vez, crendo que Deus iria aparecer. E já que eu estou aqui, é óbvio que eu tentei mais uma vez. E no dia seguinte, o meu workshop estava totalmente cheio, pessoas de pé no corredor, tentando ouvir, e assim Deus honrou aquele passo de fé que eu dei. Mas as águas não se abriram até que eu colocasse os meus pés nelas. Quando o medo vem até você, você precisa abrir a boca em voz alta e dizer: eu confio em Deus. Confio em Deus. Não importa se você tem que dizer isso 1000 vezes por dia, diga: eu confio em Deus. E lembre-se, nós temos fé o bastante para fazer o que for preciso fazer, mas nós temos que escolher. Sabe, Deus nos deu livre-arbítrio. Isto significa que podemos fazer escolhas sobre o que vamos acreditar e o que vamos fazer. E se você realmente pensar sobre isso, há um monte de forças opostas no mundo, ao bem e o mal, o amor e o ódio, a depressão e a alegria, a dureza e a bondade, o barulho e o silêncio, o positivo e o negativo. E então, realmente, nós estamos constantemente tomando decisões sobre o que vamos fazer. E eu acho que a única atitude aceitável que um crente em Jesus Cristo pode ter é a mesma que o salmista Davi tinha, sabe? Eu não vou temer. E hoje eu quero que você guarde isso dentro de você. Eu não vou temer. Eu não disse eu não vou sentir medo. Você sentirá medo em momentos diferentes da sua vida, eu sinto, você também, e todo mundo sente, e provavelmente isso vai durar enquanto vivermos. Mas nós não precisamos ceder a isso. Nós podemos responder a esse medo com a fé e dar um passo, e seguir em frente e fazer o que cremos que Deus nos pediu para fazer. E essa é a única maneira pela qual você será bem-sucedido. Sabe, Deus planejou uma ótima vida para você, quero que saiba disso. Pense nisso. Deus é bom. Ele planejou uma grande vida para você. Em João 10:10, Jesus disse: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida e que a tenha em abundância ao máximo até que ela transborde. Nós lemos isso em vários lugares na Bíblia, que Deus ele quer nos abençoar e que Ele quer nos usar de forma poderosa, quer suprir todas as nossas necessidades e que Ele quer fazer grandes coisas para nós e através de nós. Ele é bom e Deus tem um bom plano para a sua vida. E eu sinto que há alguém que precisa se apegar a isso hoje. Porque agora, nesse momento, não parece que a sua vida esteja sendo muito boa ou que já tenha sido muito boa. E o inimigo está dizendo que ela nunca vai ser boa. Mas eu quero te dizer, crê somente e você vai ver a glória de Deus. Veja, crer é sua escolha. No que você acredita é sua escolha. Você pode crer nada de bom vai acontecer comigo ou pode crer algo de bom vai acontecer comigo hoje.
Isto é algo que eu tento dizer todos os dias. Eu creio que algo de bom vai acontecer comigo hoje e algo bom vai acontecer através de mim hoje. E permanecer na fé. Romanos 1,17 diz que na palavra de Deus há uma justiça revelada. Esta é uma posição que nós temos com Deus por sua graça e misericórdia, sabe? Porque nós cremos em Jesus. Ele nos justificou nele, mesmo que nós não façamos tudo certo. Ele nos vê como justificados com ele. Você sabia que toda vez que você vem ao Pai em nome de Jesus, o que você está dizendo é que você está apresentando ao Pai tudo aquilo que Jesus é? Graças a Deus que quando vou a Ele em oração, não estou apresentando tudo que a Joyce é, porque estou muito longe de ser o que tenho certeza de que Deus gostaria que eu fosse, mas porque eu tenho a minha fé em Jesus, fé, porque eu tenho a minha fé em Jesus, não tenho que me aproximar do trono com medo e tremendo e pensando que Deus não quer me ouvir. Quer saber? Deus fica tão animado ouvindo a sua voz toda vez que você vem a Ele, e toda vez que você ora, Ele fica tão animado para ouvir o que você tem a dizer, e Ele quer ajudá-lo, Ele quer fazer coisas por você. Mas você precisa crer e acreditar o tempo todo. Em Marcos 11 diz que nós podemos falar com as montanhas e elas se movem. E quando oramos, tudo que nós pedirmos, se nós crermos que já recebemos, nós receberemos. Eu amo isso. Então, há um espaço de tempo entre crer que eu recebi pela fé e verdadeiramente receber. E é durante esse tempo de teste que eu preciso manter a minha fé forte. É quando eu preciso continuar dizendo, eu estou crendo, eu acredito que Deus está trabalhando. Faça isso. Quando a sua fé parecer que está ficando fraca, diga, eu estou crendo, eu acredito que Deus está trabalhando. Algumas escrituras dizem que enquanto acreditarmos, Deus continuará trabalhando em nós. Caminhar em fé. Uma caminhada é dar muitos passos, muitas decisões. O que você fará se não confiar em Deus? Você vai ser infeliz? É hora de começar a confiar em Deus cada vez mais e mais. Não importa como se sente, diga, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu coloco a minha fé em Deus. Eu não vou temer o que o homem pode fazer contra mim. Josué, capítulo 1, são 9 versos, mas não vou ler todos eles. Aqui está dizendo, após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, discípulo de Moisés, Moisés, meu servo, está morto. Portanto, levante-se e passe por esse Jordão, você e todas essas pessoas, para a terra que eu estou dando ao povo de Israel. Ouça isso, e todos os lugares que a sola do seu pé pisar, eu darei a você, assim como prometi a Moisés, meu servo. Então Deus diz, eu já te dei tudo isso, mas você vai ter que ir lá e buscar. Eu amo isso. Há um plano tão bom para a sua vida colocado à sua frente, mas você vai ter que se livrar desse desespero, depressão e desânimo e da atitude negativa e dos pensamentos negativos, da autopiedade, da raiva de todos que já te feriram e dizer, eu vou viver a vida que Deus quer que eu viva. Ele está lá para te ajudar. Deus está em você. O Espírito Santo está em você. Ele vai te dar a força para fazer o que precisa fazer. Então ele diz, há um bom plano para você lá, você precisa ir lá e pegá-lo. E então no versículo 5, ele diz, seja forte e corajoso, para que você faça com que esse povo herde a terra. Verso 9, não foi eu quem te ordenou? Seja forte e corajoso. Não temas nem te assombres, pois o Senhor teu Deus é contigo onde quer que você vá. Ele tinha um bom plano para a vida deles. Eles só tinham que ser ousados para tomar medidas de fé, ir lá e apossar. Deus disse, assim como eu fui com Moisés, serei com você. Ele não disse, vai e seja como Moisés? Às vezes acho que somos pegos na armadilha de pensar bem. Sabe, eu não sou como eles, eu não sou como aquele, não sou como aquela também. Mas você não tem que ser como outra pessoa, contanto que Deus esteja com você. Aquilo que te faltar, Deus ele vai compensar. Ele é mais do que suficiente para cada um de nós. E Ele pode nos ajudar a fazer o que for preciso fazer na vida. Você precisa perdoar alguém, mas sente como se não pudesse?
Deus pode te dar a graça para fazer isso. Você quer se candidatar para um novo cargo lá no trabalho, faça comigo. Se você não já viu o poder na sua vida, você nunca vai descobrir sobre a vida maravilhosa que Deus tem para você. É incrível que, quando não podemos ajudar a nós mesmos, Deus nos unge ou nos dá a capacidade de ajudar outras pessoas. E ao ajudar outras pessoas enquanto está sofrendo, é o que te traz eventualmente sua própria vitória. Obrigada por juntar-se a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. E eu acredito que se crermos na palavra e a vivermos em nossas vidas, nós vamos desfrutar todos os dias da nossa vida. Não significa que todos serão perfeitos, mas através da força de Deus, nós podemos aprender a ser alegres no meio de situações que são muito difíceis de lidar. Estamos trabalhando numa série chamada Mentalidades Certas e Erradas, e como os nossos pensamentos realmente têm um enorme impacto em tudo na nossa vida. Então hoje vamos falar da mentalidade errada chamada autopiedade. Sentir pena de si mesmo. Eu fiz muito disso na minha vida. Alguém já sentiu pena de si mesmo? Bem, uns 3 ou 4. É bem assim. Eu amo isso. Você quer um milagre? Quem já perdeu tempo sentindo pena de si mesmo? Essa é a coisa mais inútil, a coisa mais egocêntrica que podemos fazer.
Deus mostrou-me há muito tempo que a autopiedade é uma forma de idolatria. Bem, espera um minuto, não. Estou me curvando e adorando ídolos, sabe? Mas quando você fica sentindo pena de si mesmo, na verdade, você está se voltando para si e idolatrando a si mesmo. E tudo fica sendo sobre você. E sabe, Deus nos deu o dom de compaixão, que é para fluir de nós em direção a outras pessoas que estão sofrendo ou passando por tempos difíceis. Mas se pervertemos esse dom e o transformamos em autopiedade, então tudo fica sendo sobre nós. E eu vou te lembrar de um pequeno segredo que espero que você não tenha esquecido, mas se for esse o caso, é incrível que, quando não podemos ajudar a nós mesmos, Deus nos unge ou nos dá a capacidade de ajudar outras pessoas. E ao ajudar outras pessoas enquanto está sofrendo, é o que te traz eventualmente sua própria vitória. Se você pensar sobre isso logicamente, se eu posso te ajudar, por que não posso ajudar a mim? Porque Deus quer que nós nos ajudemos uns aos outros. Ele trabalha através de nós, é Deus que faz, mas Ele age através de pessoas para ajudar as outras pessoas. Mas se eu estou focada em mim, e a única música que conheço é tudo sobre mim, então eu realmente não consigo alcançar outras pessoas. E acredite, passamos muito tempo pensando em nós mesmos. Sei que você já ouviu a palavra mártir. Bem, ela é uma mártir ou ele é um mártir. E o que é isso? É a pessoa que faz uma grande demonstração de sofrimento para despertar simpatia. Veja, a autopiedade está errada, mas também é errado tentar fazer com que outras pessoas sintam pena de você. Eu me lembro nos primeiros anos do meu casamento com Dave. Eu ficava sentindo pena de mim mesma sobre alguma coisa, eu ficava tentando explicar tudo para ele. Eu me lembro dele olhar para mim e dizer, eu não vou ter pena de você. E eu ficava pensando, você tem um coração duro, você é mau e não me ama, é indiferente. Sabe, eu ficava brava com ele porque eu pensava, você não tem nenhuma compaixão. E ele dizia, você não precisa que eu sinta pena de você, você precisa pegar esse problema e permitir que Deus te ajude a superá-lo. E veja, a verdade é que, enquanto ficarmos sentindo pena de nós mesmos, nós não vamos superar qualquer que seja o problema com o qual estamos lidando. E mesmo que você possa ter razão para sentir pena de si mesmo, Deus me diz, você não tem o direito de fazê-lo, porque eu estou disposto a libertá-la. Veja, só porque temos uma razão para fazer algo, não significa que temos o direito de fazê-lo. Como crentes em Jesus Cristo, como crentes em Jesus, nós temos muitos direitos e privilégios que não teríamos se não fôssemos crentes, mas também temos uma maior responsabilidade. Para quem muito é dado, também muito é requerido. A idolatria é voltar-se para si mesmo, concentrar-se em si, nos seus sentimentos, pervertendo o dom da compaixão que foi dado para ser direcionado aos outros e não para ser direcionado a nós mesmos. Uma mártir, uma mulher que trabalha muito em sua casa, mas que se considera escrava de todos. Aqui eu sou uma escrava, enquanto faço todo o trabalho, todo mundo fica se divertindo. Olha essa, passei o dia todo cozinhando e vocês comendo e agora vocês vão embora, deixa bagunça para eu arrumar. São pessoas que vivem se sacrificando, mas não com a motivação certa. Sabia que às vezes nós literalmente nos esgotamos tentando ganhar a simpatia? A maneira como eu agia anos atrás, quando o Dave saía para jogar golfe. Ou assistir ao futebol. Eu queria que ele prestasse atenção em mim. Eu era insegura, então quanto mais atenção o Dave me dava, quanto mais ele me oferecia, melhor eu me sentia sobre mim, sabe? Mas cedo ou tarde as pessoas vão se cansar de tentar te manter bem o tempo todo. De quantos elogios você precisa todos os dias para se sentir bem? Se as pessoas não te dão o que você quer, não fique bravo com elas, vá até Deus e peça o que você quer. E Ele pode agir através daquela pessoa, pode trabalhar através de uma outra. Mas Deus fica um pouco insultado quando continuamos indo para outras pessoas. Bem, você nunca me encoraja. Peça a Deus para encorajá-lo. Deixe-o fazer através de quem Ele quiser fazer. Eu trabalhava muito para fazer um grande jantar, depois ficava sentindo pena de mim. Dave saía para assistir o futebol, então eu começava a limpar a casa fazendo aquela barulhada. Tem alguma senhora aqui que limpa a casa fazendo barulho?
Isso envolve bater panelas, gavetas, portas E então eu começava a marchar para frente e para trás na sala onde ele estava com o aspirador de pó, aspirando e sacudindo. Nunca me esquecerei do dia que ele disse: querido, se você está indo para a cozinha, me faz um chazinho. A autopiedade é uma grande armadilha e uma das ferramentas favoritas de Satanás para nos manter no deserto. Agora, aqui está uma pequena reviravolta, mas isto aqui é muito importante. Eu não mereço as bênçãos de Deus porque eu não sou digno. É uma atitude de que não vão receber as bênçãos de Deus porque acham que não merecem. O engraçado é que você está certo, você não merece. Nós realmente não as merecemos. E aquelas pessoas que tentam merecê-las são as mais miseráveis de todas, porque elas estão constantemente nas obras da carne, tentando merecer o que Deus nos dá gratuitamente. Você não pode merecer um presente. É tudo com relação à graça. É um dom. Graça é aceitar o inaceitável e amar o não amável. Os israelitas não sabiam como receber isso. E há uma história em Números 13. Isto pode não ter sido com todos eles, mas pelo menos muitos deles tinham uma imagem pobre de si mesmo. Alguém sabe o que eu quero dizer quando eu digo uma imagem pobre sobre si mesmo? Geralmente, se você tem uma atitude ruim sobre si mesmo, está sempre se comparando com as outras pessoas. Se você não tem o que elas têm, então não está feliz. Se você não pode fazer o que elas fazem, não está feliz. Se tem 3 quilos a mais do que elas, você não está feliz também. Eu sei disso, eu já fui assim. Então, Moisés queria enviar alguns espias para a Terra Prometida para ver se ela era tão boa quanto Deus estava dizendo que era. Ele pegou 12 homens e eu presumo que ele teria escolhido a nata da nata, sabe? E ele os enviou para espiar a terra. E se você ler a história em Números 13, quando eles voltaram, 10 deles disseram: "Oh, havia gigantes na terra que vêm dos Nefilins." Ouça isso. E nós parecíamos como gafanhotos para nós mesmos e assim nós parecemos para eles. Nossa, que mensagem! Eles se viam como se eles fossem pequenos, incapazes e sem a habilidade para derrotar aqueles gigantes. E a maneira como se sentiam sobre si mesmos foi a imagem que eles passaram para os outros. E assim, então, a atitude deles em relação a si mesmos, mais do que nunca, convenceu os gigantes de que poderiam ser derrotados. Eu sei que, para mim, é muito difícil para mim trabalhar em estreita colaboração com alguém que é inseguro e não confia em si mesmo. Porque se eles não confiam em si, então eu tenho dificuldades em colocar a minha confiança neles. E sabe, não importa o quão talentoso ou habilidoso você seja, se você sempre transmite a atitude, bem, sabe, eu não sei se eu consigo fazer isso, sabe? Sabe, eu receio, eu tenho muito medo disso. Eu não sei, eu nunca fiz isso antes. Então você nunca vai ser promovido na vida, porque se você está esperando que um líder te promova, mas não tem confiança e você é inseguro, isto só fará com que eles não tenham confiança e sejam inseguros sobre a sua própria insegurança. E então, nós temos que entender que Deus não nos escolhe porque somos maravilhosos, perfeitos e adoráveis. Nós temos ótimas escrituras em Efésios. Diz, ele nos escolheu porque ele nos ama. Efésios 1, 4 e 5. Diz que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor. Ele nos predestinou. E predestinação não significa que seja algo que definitivamente vai acontecer, não importa o que você faça. Significa que Deus predestinou uma vida boa para você, mas em Efésios 2,10 diz para que você possa andar nela. Então, Deus é pré-determinado. É a vontade dele. Tudo foi providenciado e pago, tudo foi comprado com o sacrifício de Jesus. Uma ótima vida está esperando por cada um de vocês. Para todos vocês, assistindo ao programa, para cada pessoa aqui, ninguém pode ter uma vida melhor do que você pode ter. O seu melhor pode não vir da mesma maneira que o melhor de outra pessoa,
Mas cada um de vocês pode ter uma maravilhosa, incrível vida. Não porque você é bom, mas porque Deus é bom. E você realmente precisa dizer: eu não mereço coisa alguma, mas eu vou buscar todas as bênçãos que eu puder obter. Deus quer que nós nos acheguemos ousadamente diante do trono da graça, para que possamos receber tudo o que Ele tem para nós. Ele nos predestinou por meio de adoção para sermos filhos e filhas através de Jesus Cristo, de acordo com o propósito da sua vontade. Em outras palavras, Deus ama você porque Ele quer amar. E você não pode fazer nada a respeito. Então você pode aceitar, ou você pode rejeitar, mas não pode merecer, você não consegue merecer. É um dom gratuito, então é pegar ou largar. Amém? Então nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando você realmente começar a entender o quanto Deus te ama, então você vai reagir amando-o de volta, e quando nós o amamos, nós vamos querer obedecê-lo. Então não faça isso ao contrário. Jesus é digno e nós somos co-herdeiros com Ele. Deixe-me perguntar, você é um empregado ou um herdeiro? Agora, quer saber, eu espero deixar uma boa herança para meus filhos e netos. E eu sei que nenhum deles, quando eu me for, vai recusá-la. Nenhum deles vai dizer: eu não sou digno, não posso aceitar. Eu oro para que eles não briguem pelo que sobrou. E nós precisamos ter a mesma atitude que Jacó teve. Jacó e Esaú, você conhece a história, eram gêmeos? Esaú era o primogênito e assim, o primogênito sempre tinha uma porção dupla em tudo. Mas Jacó roubou de Esaú a primogenitura, se aproveitou de um momento em que ele estava com fome. A mãe dele foi quem o manipulou e o convenceu. E o seu nome, na verdade, significa trapaceiro, vigarista, manipulador, traiçoeiro. E aqui está Jacó, que Deus usou poderosamente. Mas ele começou como trapaceiro, um vigarista, um traiçoeiro, um manipulador. Ele mentiu para o pai, roubou o direito de primogenitura do irmão e ele fugiu como louco, que é o que costumamos fazer quando fazemos algo errado. E assim ele fugiu por muitos e muitos anos com medo de Esaú. Mas então eu amo a história de Gênesis 32. Aparentemente, ele finalmente se cansou de fugir, então diz que ele enviou a sua esposa e os filhos e tudo o que ele tinha para o outro lado do rio. Ele foi se encontrar com Deus. E sabe, às vezes você tem que estar disposto a se afastar de tudo e apenas se acertar com Deus e pronto. E assim, a Bíblia diz que ele lutou com um homem, com letras maiúsculas. Aquele era o anjo do Senhor. Ele lutou com ele a noite toda. Você já teve uma luta com Deus? Vamos lá. E quando o homem viu, o homem, que ele não prevalecia contra Jacó, ele tocou na sua coxa e a coxa de Jacó foi deslocada das juntas enquanto lutava com o anjo. E a Bíblia diz que ele passou toda a sua vida mancando. E eu entendo esse mancar como as nossas fraquezas e enfermidades, incapacidades, e assim, sabe, você pode sair mancando desde que saia com a sua bênção. Amém? Então ele disse: deixe-me ir. Imagine Deus dizendo: deixe-me em paz, deixe-me ir. Pois o dia já nasceu, mas Jacó disse: ouça isso, não vou deixá-lo ir a menos que você me abençoe. Então aqui está esse vigarista, trapaceiro, manipulador, mentiroso, com audácia de lutar com Deus e dizer: eu não vou deixá-lo ir até que você me abençoe. E quer saber? Deus gostou da atitude dele. Eu disse: Deus gostou da atitude dele. Deus ama uma atitude
que venha pressionada com base na palavra e não com base no seu desempenho. Então nós prosseguimos para as promessas de Deus porque Ele nos prometeu, não porque nós as merecemos. E Jacó saiu de lá abençoado. Eu amo isso sobre o Espírito Santo. Está em João 16, que quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará a toda a verdade. É assim que Deus endireita as nossas vidas, nos ensinando a verdade. E quando nós finalmente a encaramos e admitimos e assumimos os nossos problemas, aí Ele nos liberta. Não é a verdade sobre outra pessoa que te liberta. É a verdade sobre você. Quantos concordam que assumir seus problemas é um desafio? Como nós gostamos de culpar os outros. Pois ele não falará por sua própria autoridade, mas o que ele ouvir, ele falará e declarará a vocês as coisas que hão de vir. Agora veja isso. Ele vai glorificar-me, porque ele ouvirá aquilo que é meu e vai declarar a vocês. Então, o Espírito Santo, a Bíblia Amplificada diz, ele vai transmiti-la a vocês. Mas sabe, um transmissor precisa de um receptor. Estamos transmitindo esse programa agora pela televisão e ele está indo para vários lugares no mundo, em mais de 100 idiomas, mas algumas pessoas não ficam com os receptores ligados. Elas não ficam com os receptores ligados e elas vão perder tudo. E é assim que muitos de nós somos. Deus quer nos dar algo, mas não estamos com nossos receptores ligados. Eu perdi a paciência ontem. Ou eu não orei como eu deveria nesta manhã. Não leio a Bíblia há 3 dias. Como posso pedir a Deus que me ajude agora que estou em apuros? A palavra, sabe, nós usamos muito a palavra conseguir. Você conseguiu sua vitória, conseguiu seu milagre, conseguiu ter o Espírito Santo, conseguiu a salvação. Mas essa não é uma palavra bíblica. Você recebeu o Espírito Santo. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, precisamos saber a diferença entre conseguir e receber. E a palavra conseguir significa obter por meio de luta e esforço. Alguém aqui sabe alguma coisa sobre luta e esforço? Mas ouça isso, a palavra receber significa agir como um receptáculo e simplesmente aceitar o que é oferecido. Então é muito mais relaxante do que tentar conseguir. Desde quando nós éramos crianças no mundo, ouvimos a frase, você tem que merecer. Não há bônus sem ônus. Mas esta não é a economia do reino de Deus. Deus recompensa aqueles que diligentemente o buscam, não aqueles que têm um registro perfeito. Então, eu acredito que Deus vai me recompensar porque eu sou diligente todas as manhãs. Ao passar minhas primeiras horas com Deus, buscando a Ele. Lendo, orando, pensando, estudando e sabe, talvez você não tenha 2 horas, mas você tem 15 minutos. Em vez de sentar no almoço e fofocar, você poderia fazer uma caminhada de 30 minutos e conversar com Deus. Agora sei que ninguém aqui fofoca. Mas, quer saber? Se você quiser encontrar tempo para Deus, você vai encontrar tempo para Deus. Claro, o diabo vai lutar com você pelo tempo com Deus. Ele não quer que você conheça a verdade. Ele não quer que você seja liberto. Pois nós não temos um sumo sacerdote que é incapaz de se identificar com as nossas fraquezas, mas temos um que, em todos os aspectos, foi tentado como nós somos, mas sem pecar. Vamos, então, com confiança, chegar ao trono da graça, para que possamos receber misericórdia e encontrar graça em tempos de necessidade. Ele poderia ter dito, olha, eu sei que patifes vocês são, mas se receberem de mim, vou ajudá-los. Então, a última coisa que eu vou falar, na verdade,
Restam duas coisas, mas eu não tenho tempo para falar das duas, então. O ciúme, a inveja e a comparação. Os israelitas, acreditem, tinham ciúmes de Moisés? Eles não gostavam do fato de que ele era o único a receber os chamados e tomar as decisões. Eles disseram, bem, nós somos tão bons quanto você? Você não é o único que consegue ouvir de Deus? E eles sempre se metiam em problemas, sabe? A inveja é um sentimento de descontentamento quando você testemunha a prosperidade de outra pessoa. E Deus diz, sejam abençoados quando os outros são e tristes quando eles se entristecerem. O meu marido fala que a única maneira de conseguir o que se quer é ficando feliz pelos outros quando eles conseguem o que eles querem. Há muitos exemplos na Bíblia de pessoas que estavam com ciúmes e os problemas em que se meteram. E por último, não menos importante, realmente uma atitude, uma mentalidade errada é: será do meu jeito ou não será de jeito nenhum. Uma atitude rebelde e teimosa não é atraente para Deus. Eu sei que você vai adorar isso. Você não pode ser submisso a Deus e ser rebelde com aqueles que Deus colocou como autoridade sobre você na terra. E, cara, hoje ninguém quer que digamos a eles o que fazer. Não venha me dizer o que fazer. Não gostamos de placas de limite de velocidade, nem cintos de segurança. Não gostamos, sabe? Não gostamos de ver tantas vagas de estacionamento para deficientes físicos, sabe? E podemos encontrar um zilhão de coisas que não gostamos. Vou estacionar onde eu quiser. Bem, você perderá uma bênção. Se eu parar em uma vaga de estacionamento para deficientes não sendo deficiente, isso afeta meu relacionamento com Deus? Sim, é isso que eu estou dizendo. Porque se não obedecemos às leis dos homens, mesmo que não gostamos delas, nós não vamos obedecer a Deus também. Então, quero terminar com esta escritura. Eu não sei sobre você, mas eu realmente gosto do livro de Eclesiastes. Ele é um ótimo livro. Eu gosto especialmente de Eclesiastes 12:13. Agora aqui está um homem que tentou de tudo para ser feliz. E então, em Eclesiastes 12, ele diz, bem, aqui está o fim de tudo. Tudo foi ouvido, eu tentei de tudo, mas tudo... O que posso dizer é, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. Então, basicamente, ele está dizendo, eu tentei tudo que se possa
light. In this world we hold on tight.